Ser sensível à voz de Deus é um dos desafios mais sérios que nós temos para seguir como cristãos. Eu quero trazer para você um recado. Eu trouxe essa mensagem na igreja na quarta-feira da Sagrada Família. E sempre aqui o pastor sempre pede uma mensagem a Deus, uma palavra. Sempre quando eu vou orar, vou apresentar os trabalhos que fazemos para o reino de Deus, tanto na igreja, nos cultos, quanto também aqui no programa, nas lives que fazemos. Eu sempre peço uma direção para Deus dar uma palavra para que nós possamos pregar, trazer o ensinamento, e esse ensinamento ele mova o coração das pessoas ao arrependimento, ao perdão, ao amor verdadeiro, a conhecer Jesus de verdade. Há uma palavra no livro de Atos, capítulo 8, no versículo 5, isso no início da igreja, no início da igreja primitiva, as primeiras igrejas, o Filipe, o pregador, ele que era o pastor de uma das maiores igrejas da época, e o início da igreja tinha dado-se, e a Samaria, onde Filipe pregava, praticamente toda Samaria converteu-se ao Evangelho, todos se converteram a Cristo. E ali diz algo que me toca o coração, e sempre que ouço essa palavra, sempre que vou pregar, isso vem ao meu coração. O Filipe, ele conquistou Samaria, desbravou Samaria, levando Jesus Cristo, através de uma única pregação. A pregação que Filipe levava, o bordão, o jargão da vida dele, as expressões, a maneira de trazer, abordar a sua ministração, abordar ali o seu sermão, nos cultos que ele fazia em Samaria, nas praças, na igreja, onde ele estivesse, a Bíblia diz que ele pregava a Cristo. O que significa isso? Ele só falava de Jesus. Ele não enchia linguiça, sabe? Ele não aumentava nada, ele não colocava ele não queria fazer uma pregação para fazer as pessoas ficarem focadas nele, em quem ele era, mas ele pregava a Cristo. E eu sempre que vou ministrar uma palavra, hoje eu vou tratar com você um tema que está no Velho Testamento, mas que ele é um tema muito atual para os tempos que vivemos, seja eles hoje, ou até essa mensagem ficar salva, ela vai ficar nas plataformas aí, até mesmo na televisão, em outras oportunidades você vai poder acompanhar essa mensagem, mas essa mensagem é uma mensagem que ela é eterna, ela fica ao nosso coração. Quando você ouvi-la, independente do tempo, do ano que você ouvir, ela vai ser válida para o nosso coração, independente do que estamos vivendo. Porque eu acredito que todas as pessoas queiram deixar boas heranças para sua família. Eu não digo só no sentido de posses, de terra, eu não digo só nos sentidos das coisas, dos benefícios que a vida pode nos dar. Não só isso. Também não vejo nenhum problema de se deixar um filho bem estabilizado, mas o principal é o ensinamento, as coisas que você pratica, aquilo que você dá como exemplo, como testemunho de cristão, de cristã. Falando em tudo isso que eu comentei com você, eu quero falar do caso de um homem chamado Saul. Ele que foi, primeiramente, o povo procurou ao profeta Samuel, ele que trazia as ordenanças, as palavras de Deus para o povo vem até o Samuel e pede um rei. E então Deus concede e dá a liberdade que o povo pediu e concede então e coloca Saul como rei em Israel. E o dia que o Senhor iria confirmar, o dia que o Senhor ia vamos dizer assim, ia assinar, ia colocar então ali a unção sobre Saul, para que então não somente ele, mas todos os seus familiares, Você deve conhecer um pouquinho que no período monárquico, no período dos reis, quando o rei morre, o reinado é dado então para o seu filho, E assim sucessivamente, para o filho, do filho para o filho, e assim por diante vai. Então Saul, ele está agora vai escutar as palavras de Deus acerca de uma grande bênção que estaria por vir,
mas Deus queria algo que ele fizesse. Então, para a gente conseguir compreender isso, vou fazer a leitura no livro de 1 Samuel 15, no versículo 1. Você já deve ter ouvido muito falar desse assunto, desse tema, porque foi os dias que Saul foi rebelde, a rebeldia dele fez com que ele caísse. Vamos fazer a leitura. Versículo 1 diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, qual que era o veredito? Qual que era a direção dada por Deus? Vamos aqui compreender passo a passo. Quando então Samuel recebe Saul, quando Saul recebe a Samuel, o Samuel dá uma boa nova para ele. Olha, Deus mandou eu vir falar com você e trazer para você um recado, dizendo que hoje ele vai ungir você, ele vai colocar uma unção sobre a sua vida para você tornar-se rei sobre todo o Israel. Você vai ter agora, não somente de forma pública, que as pessoas conheçam que você é rei, mas vai ter uma unção sobre o alto da tua cabeça. A Bíblia fala, não deixe faltar o azeite sobre o alto da tua cabeça, a unção. Então ele fala, olha, vai ter uma unção sobre você. E sobre essa unção que eu colocarei sobre você, seus filhos, toda a tua linhagem estará à frente de Israel, comandando o meu povo. Olha que responsabilidade Saul recebeu. Quando ele recebe esta palavra, creio eu que o coração dele se alegrou. Quem não se alegraria, né? Quem não se alegraria em escutar Deus falando, olha, os seus filhos vão reinar nessa terra. Você ficaria feliz, Silvio? Você ficaria? Eu ficaria feliz de ouvir falar, Deus falar, olha, os seus filhos, eles viverão o melhor nessa terra. Eu tenho filhos, o Silvio está aqui, ele também tem, né? Famílias que lutam para ver os seus filhos crescendo e sendo pessoas bem, olhando numa questão física da coisa, bem-sucedidos, mas não somente físico, mas também espiritual. Pessoas que teriam a presença de Deus. No Velho Testamento, a Bíblia nos ensina que quem carregava o Espírito Santo, quem tinha o Espírito Santo em suas vidas, que tinha contato com Deus, eram os sacerdotes, né? Os profetas e os reis. Então o rei Saul receberia a unção de Deus guiar a vida dele. E os filhos de Saul seriam então os reis. Quando ele morresse, ele deixaria os bens, ele deixaria o reinado sobre os seus filhos. Então o Senhor está trazendo um recado muito importante. Olha, Saul, se você hoje estiver preparado, eu estou trazendo comigo uma bênção, um milagre que você precisa. E quando Samuel fala isso, claro que, e creio que no meu coração, o Saul se alegrou, porque Deus achou graça, Deus viu que Saul merecia receber aquela unção. Ele não queria deixar passar batido. Aí então, o Samuel fala uma condição. O que é uma condição? É o chamado se ou mas, né? Mas não é bem assim para receber a unção. Você precisa também ser obediente. E para que essa unção venha sobre Saul, ele agora é colocado em uma prova. Que prova é essa? Vamos entender qual é a prova que ele é colocado. No versículo 2, olha o que o Samuel disse. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Deixa eu explicar uma coisa aqui, não é nem o contexto da história que eu quero falar, mas para ficar claro, nossa, você pode pensar, Deus é mau, né? Deus mandou matar as pessoas. Deixa eu explicar para você. No Velho Testamento, a Bíblia nos ensina que as conquistas de terras, que os locais eram conquistados de forma bélica, ou seja, olho por olho e dente por dente. Eles então viviam de forma tal que as conquistas deles eram através de guerras.
E Deus envia então o Saul, a palavra de Deus é: Saul, você precisa ir até Amaleque, você vai até o arraial dos amalequitas e ali você vai destruir tudo que eles tiverem, porque eles um dia se levantaram contra meu povo. Às vezes nós temos um espírito de querer vingar, né? Se vingar, de você querer se vingar daquilo que fizeram contra você. Quem vinga a nossa causa é o próprio Deus. O povo de Israel teve então, apesar de ter sido algo que Deus não se agradou, para que o povo saísse, né, do Egito, os amalequitas se oporam diante do povo de Israel, só que aquilo passou. Só que agora chegou o dia que Deus falou: agora vai chegar o veredito. Deus vai defender você. Vai chegar o dia que o Senhor fará justiça contra os que se levantaram contra você enquanto você estava amando de Deus em obediência. Aí então, quando Deus fala essas palavras para o Saul, continuando a leitura, eu parei para poder explicar isso, para você não pensar que Deus é mau. Isso aqui era o que acontecia na época. No versículo 4 diz assim: e Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens em pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Vamos então aqui por partes. Eu vou fazer por parte para a gente chegar ao entendimento completo. Então, quando Samuel fala com Saul, o Saul não pensa duas vezes em obedecer a palavra de Deus. Qual era o mandamento? O que Deus queria? Olha, para que você receba essa unção, para que você receba esta bênção sobre a tua vida, para toda a tua posteridade, eu quero que você agora vá cumprir algo que eu quero. Os amalequitas, eles se oporam por muito tempo, mas hoje eu quero destruir esse povo que anda contra o meu povo. Eu vou botar em destruição os demônios que se levantaram contra vocês. E quando isso acontece, o Saul não pensa duas vezes. Ele vai em obediência à palavra, em obediência à direção de Deus. E ele chega então ali próximo, como aqui está escrito em Telaim, ele levanta ali 210.000 homens e ele coloca então esse povo já de frente ali, no momento que ele até prepara uma emboscada. Já estava preparando todo um campo para o exército, né? Chegar e ali então ter o confronto, né? Colocar o povo de Amaleque em destruição, conforme a palavra de Deus. Só que ele estava chegando aqui, e quando ele chega, ele encontra os queneus. Os queneus eram outros povos. Eles não eram amalequitas. A direção de Deus era: os amalequitas devem ser destruídos. E nada que eles têm lá não é para vocês aproveitar nada do que eles tenham não é para vocês tomarem os despojos. Só para você ter um entendimento, toda a batalha que existia, o vencedor não só colocava a vergonha da derrota para o povo inimigo, mas eles levavam tudo que tinha. Os cavalos, ouro, prata, as tendas, os camelos, as ovelhas, as vacas, eles tomavam tudo, tomavam posse de tudo. Além de expor uma vergonha tão grande para o inimigo, eles ainda ficavam com tudo que era deles. Era assim que funcionava nas ordens de guerra, de batalha. E agora, logo que ele chega então para poder enfrentar os amalequitas, ele é um homem tão obediente, um homem tão sensato, que ele para e ele analisa: esse povo aqui não me fez nada. Eles não fizeram nada contra o povo de Deus. Então ele fala: olha, eu quero que vocês, o povo queneu, mais rápido possível, entre na cidade e tire todos os queneus que estão aqui, porque vocês agiram com misericórdia com a gente, então nós também vamos agir com misericórdia com vocês. Tira todo o teu povo que está no meio deles aqui. Isso me faz recordar uma coisa que a minha mãe fala. Minha mãe falava e fala até hoje.
ela dizia assim: me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Tua mãe falava isso para você também, Silvio? Eu acho que toda mãe falava isso, né? Toda mãe falava isso. O Silvio nasceu lá no Rio Grande do Sul, nasceu lá bem no centrão de Porto Alegre, né? Eu acho que lá a mãe dele falava: olha, meu filho, olha, cuidado, hein? Essas companhias tuas não são tão boas. Ou pode ser talvez como o nosso diretor aqui, né? Que nasceu em Santa Catarina, Barriga Verde, né? Eu digo para vocês, irmão, que talvez todo mundo escutou isso. Olha, me fala com quem você está andando, que eu vou ter certeza quem você é. Preste atenção no que eu vou falar. Se você convive com 4 pessoas que são chamadas mentirosas, qual que é a identificação que você tem? Opa, eu sei que os 4 são mentirosos. Eles não saem um de perto do outro. Quer dizer, o Jefferson também é um mentiroso. Me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. O povo que estava ali misturado com os amalequitas não tinha nada a ver com o peixe. Não tinha nada a ver com a história. Mas eu tenho esses ditos populares, né? Tudo lá do Rio Grande do Sul, da cidade do Silvio lá, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, meu irmão, já até as chicotadas já foi pro lombo, né? Então nós temos que entender que nós não temos que estar mancomunados, nem unidos, como diz o Salmo 1, versículo 1, fala que nós não podemos estar à roda de quem é escarnecedor, de quem não guarda a palavra. Se você convive, por exemplo, com amigos, isso acontece muito com adolescentes, pré-adolescência, juventude, que se une com amizades, e amizades que parecem ser os melhores amigos, melhor que o pai e a mãe, melhor que os pais, muito melhor que os pais na concepção deles. Mas aqueles amigos bebem, fumam, falam mal de todo mundo, vão para a igreja para enganar a mãe e o pai, para dizer que vai para a igreja, mas não tem nada de Deus no coração. É uma mentira. Então, o Saul está agindo, olha, parabéns para o Saul. Ele agiu com a mesma misericórdia que ele recebeu, que o povo de Israel recebeu, ele está cumprindo exatamente a palavra. Então os queneus pegam todos os seus conterrâneos e saem da cidade de Amaleque, porque o povo amalequita seria destruído. Se eles estivessem lá dentro, eles morreriam também. Então, toma cuidado com quem você está andando, para quem você está dando ouvidos. Toma cuidado para as coisas que você tem deixado entrar no seu coração, que você diz: mas nada a ver, pastor. Nada a ver, mãe. Não, mulher, isso aí não é nada não, né? Maridão fala, ou a esposa fala: não, amor, isso não é nada. Cuidado. Cuidado, porque a companhia que você está pode te colocar numa enrascada. Que Deus tenha misericórdia, como teve dos queneus, mas em muitos casos não tem. Vai todo mundo passar pela mesma situação. Se a polícia chega e prende um traficante e você está junto com ele, ele vai te prender junto. Ele vai chegar uma hora que ele vai provar e ver que você não tinha nada a ver, mas só pelo fato de você estar junto, só pelo fato de você estar, pastor, hora errada, dia errado, no lugar errado. Não, era o dia certo para pegar o bandido, só que estava com o bandido junto com ele. Não era para você estar lá. Não era para você nem ter se misturado com eles. Mas enfim, Deus teve misericórdia dos queneus. Continuando a história de Saul. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, e desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo, vamos bem, eu quero que você que acompanha comigo agora a programação, você que está até agora comigo, leia junto comigo bem forte aí junto. E Saul e o povo perdoaram Agag. Então não foi só o povo nem só o Saul. Saul e o povo perdoaram Agag. E ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e os cordeiros, e ao melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil, desprezível, eles destruíram totalmente. Volta para mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Vamos entender. Quando Saul chega no povoado amalequita, ele começa a olhar: puxa vida, olha que vaquinhas bonitas,
que cordeiros bonitos. Ele começa a olhar e fala, puxa vida, eu acho que desse povo aqui, aqueles que não têm valor para mim, vou mandar matar, mas aquilo que tem valor, eu acho que é bom a gente trazer com a gente. Sabe aquela pessoa oportunista, que ela só está esperando a oportunidade de visar um lucro, de melhorar para si mesmo? Que ela não está pensando em te ajudar, ela está pensando nela mesma. A intenção não era para te ajudar, a intenção era para ela mesma. A intenção de Saul não era perdoar o Agag, que era rei dos amalequitas, muito menos perdoar as vaquinhas. Não era essa a intenção. Só que ele toma essa atitude. Lembrando que Deus disse para Samuel, Samuel, você vai ungir o Saul como rei, mas ele tem uma obra para fazer primeiro. Eu quero que ele vá até os amalequitas e destrua todos eles. Eu acabei de te contar isso. Então ele tinha uma ordem e era para fazer a obra completa. Tem pessoa que fala, não, eu já melhorei 50%. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma coisa que eu acredito que você deve ter ouvido bastante, principalmente nesse período de pandemia. A pessoa está com 50% do pulmão comprometido. Misericórdia, né? É uma comparação, mas para a gente compreender a noção da gravidade que tem isso. Meu Deus, a família, as pessoas já se preocupam. 50% do pulmão, ou seja, 50% é muita coisa. 50% é muita coisa. Pastor, eu já mudei metade do que eu era. Eu já deveria ter mudado tudo. Pastor, antes eu falava 10 palavrões, agora eu só falo 5, já não poderia nem falar mais. Pastor, antes eu traía minha esposa com 3 mulheres, agora é só uma. Não deveria ser nenhuma. Pastor, em outro tempo eu bebia 2 garrafas de pinga por dia, agora eu só bebo uma. Misericórdia. Você já deveria ter deixado tudo isso de uma vez. Pastor, antes eu falava mal de todo mundo, agora eu só falo mal da sogra. Na tua boca não é para você usar para falar mal de ninguém. Quer condenar? Condene você mesmo. Porque a Bíblia fala que o homem, ele tem capacidade de julgar as pessoas, mas ele não consegue julgar a si mesmo. Quer escolher erros? Ache-os em você. Procure em você os seus erros. Não fique querendo encontrar erros nos outros. Porque até os que você já descobriu, se você olhar com um olhar bem clínico, segundo a palavra, você vai perceber que muitas vezes você não é muito diferente daquela pessoa. Aí você olha para o Saul, rei, com a autoridade toda sobre Israel. Ele está agora feliz porque tem uma unção para receber, para tornar-se o grande rei de Israel. Aquele que vai ter toda a sua linhagem, né, reinando sobre Israel. Agora ele escuta essa palavra e ele chega ali, ele vê os boizinhos, as vaquinhas, e aquilo cresceu os olhos do Saul. O povo falou, Saul, olha que boas ovelhas, olha as vaquinhas estão dando leite, vamos fazer queijo. Aí ele pega todos esses animais, traz o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. O que não prestava para eles, eles mataram, mas aquilo que eles viram lucro, eles trouxeram. Tem coisa que você não faz mais. Pastor, olha, vou falar a verdade para o senhor. Para mim, trair a mulher, trair o marido, isso para mim não presta, isso aí é uma coisa horrível. Me arrependo quando eu fazia isso. Hoje eu só bebo minha pinguinha, só fumo meu cigarrinho. Cuidado, cuidado. Você acha que fazer a obra 50%, se entregar a Deus 50% vai mudar alguma coisa? Não. Não tem como você aceitar Jesus batizando-se nas águas metade do teu corpo, né? Ah, pastor, eu só quero que ponha um pouquinho de água na minha cabeça e já está bom, já está resolvido o batismo. Tem que ser por completo, tem que ser o perdão, tem que ser algo verdadeiro. Aí quando tudo isso acontece, aqui agora a partir do versículo 10 que eu vou fazer a leitura agora, a história muda. Porque você vê agora um outro Saul. Eu acho que você talvez já passou por isso, de você perceber, puxa vida, olha o que eu fiz. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um erro faz você fazer outro erro. Uma falha faz você falhar novamente. Enquanto você não quebrar o ciclo, enquanto você não cortar o que está errado, o ciclo de coisas ruins vai continuar acontecendo.
Olha que está o versículo 10. Então veio a palavra do Senhor para Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha para mim, preste atenção, olha nos meus olhos. Você tem um pastor, você tem alguém que está à sua frente como líder, né? Alguém que está guiando a sua vida de acordo com a palavra. Você tem um ministro do evangelho que ensina você, que está à tua frente, um pastor. Se você tem ouvido o seu pastor, quando o teu pastor fica sabendo, quando Deus dá a palavra, quando você é exposto o erro, o coração do pastor, o pastor fala: puxa vida, essa ovelha, eu tenho tanto prazer de buscar por ela, de orar por ela, mas parece que ele tem prazer de viver no pecado. Parece prazeroso. E o pastor do Saul, Samuel, ele ficou triste. Ele se contristou, porque sabia que Saul estava errado. E o erro dele fez com que Deus dissesse: eu quero o Saul longe de mim. Não quero saber desse tal de Saul, não. Esse homem não é obediente. E o que não é obediente, ele vai pagar um preço caríssimo pelas suas rebeldias. E olha que o Saul, ele estava todo, né? Como diz, né? O bambambam. Ele estava, né? Achando que estava por cima da carne seca. Aí o Samuel, ele vai orar a Deus, fala: Deus, como que pode o Saul, uma bênção esse homem, foi fazer tudo que o Senhor pediu. Olha, homem misericordioso, homem bom. Como que o Senhor não quer mais o Saul? E ele vai orar. Ele vai clamar a Deus em favor do Saul. O teu pastor está orando, o pastor está clamando, eu estou aqui, pregando o evangelho por você, orando por você. Você escuta a palavra, mas não quer fazer nada. Você continua ouvindo a palavra, entrando por um ouvido e saiu para o outro. Você que vai todo domingo na missa, você que vai todo domingo na igreja, e não aprende nada, porque você não pratica o que você ouviu. Tem uma bênção vindo sobre você, porém você prefere ser desobediente e rebelde. Você prefere fazer aquilo que você acha. Eu acho que não precisa ser igual o pastor está falando. Tá bom, o pastor pode até errar, mas então faça o que Deus falou. Se você não acredita na boca do pastor, vai para a Bíblia, vai para a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Aí ele vai orar a Deus, Samuel vai orar a Deus em favor do Saul. Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. O que o Saul faz, gente? Ele vai, sabendo que tinha cometido um grande erro, ele vai ao Carmelo, prepara um altar, e esse altar que ele prepara, ali ele está tentando se reaver com Deus. Só que o Samuel chega para dar o veredito para ele, porque Deus já não queria mais ele. Porque o que ele fez, ninguém está sabendo, né? O que você fez, ninguém viu, ninguém ficou sabendo o que você fez. Diante de Deus não tem como você se esconder. Não tem. Você se esconde do pastor, da igreja, da mãe, do pai, do marido, da esposa, dos filhos. Você esconde quem você quiser. Mas de Deus ninguém se esconde. Irmão, o homem de Deus estava buscando a Deus. Quando você escuta a palavra como você está escutando agora, é uma direção de Deus para você. Você pode falar que não. Você pode não acreditar. Mas é Deus que quer falar com você. Aí, mediante a tudo isso que a gente ouviu até agora, quando Saul vê o Samuel, olha que lisonjas que saem da sua boca, né? Olha que homem mais falso. Ele abre a boca e fala: bendito seja Samuel, filho de Deus. Que homem abençoado. Já viu gente assim? Que ela tenta, vamos dizer aqui um dito meio, né, até estranho de falar, puxar a sardinha para o seu lado. Sabe, aquela pessoa, eu vou falar aqui, você já deve ter ouvido muito isso. Ele começa até a chamar, puxar o Samuel para o lado dele,
tentando fazer o Samuel ficar feliz com as palavras dele, ludibriar o Samuel. E ele fala: ó, como tu és bendito, homem de Deus. Irmão, não adianta tentar fazer de conta que não está acontecendo. Eu, por exemplo, eu tenho filhos. E às vezes nós passamos por certas coisas que nos faz conhecer nossos filhos. E, por exemplo, quando um filho quer alguma coisa, ele vem ali, né? Eu tenho 3 filhos. Aí vem: pai, ô papai, nossa, que mensagem boa que o senhor pregou hoje, viu? Olha, papai, parabéns. Ô papai, olha, o senhor tá bem bonito, né? Eu já pergunto: o que você quer? Já fala o que você quer, que é mais fácil, né? Porque você não faz assim, você não vive querendo me agradar. O Saul queria agradar o Samuel, porque o Samuel chegou mais cedo, não deu tempo de esconder as vacas, não deu tempo de esconder as ovelhas, não deu tempo de esconder o Agag. Você pode tentar esconder, mas não consegue não, viu? Aí quando o pai, que sabe que o filho está tentando agradá-lo para conquistar o coração do pai, olha o que o Samuel responde. Versículo de número 14. Ele nem fala nada sobre as palavras dele. Ele só abre a boca e fala: então disse Samuel: que barulho, que balido depois de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E Saul disse: de Amaleque as trouxeram. Eu vou ler de novo, tá? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram. Ele está tentando colocar assim, ó, foi o povo que trouxe, não foi eu. Ó o mentiroso. Porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para os oferecer ao Senhor e o Deus, e a teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então o que o Saul fala? Olha, nós fizemos tudo o que Deus pediu. Nós obedecemos a palavra. Nós fizemos tudo de acordo com o que Deus pediu. Só que o povo resolveu trazer as ovelhinhas. Olha que povo, Samuel. Samuel, homem de Deus, olha o que esse povo fez. Não adianta você querer tirar a tua culpa e jogar nas costas dos outros. Primeiro, que o rei era ele. Quem tinha autoridade para falar sim ou não era ele. Mas ele fala: não, o povo perdoou. Só que no versículo 9 diz que Saul e o povo trouxeram aquelas vacas, trouxeram o Agag. Ou seja, ele estava mentindo. Ele começou errando lá atrás. O erro dele fez ele começar a mentir, fez ele querer agradar o homem de uma forma que ele não agradava. Então um buraco chama o outro, um abismo chama o outro, um erro chama o outro. Veja que ele está tentando não perder o que Deus queria dar para ele. Só que ele já tinha perdido. Para terminar e a gente orar, que eu já passei do meu horário, queria ter mais tempo para falar mais. No versículo de número 15 ainda, né? Ele diz, 16, perdão. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Você, sendo pequenininho, você tornou-se rei. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquiles. Por quê? Pois não deste ouvido à voz do Senhor. Antes, voltaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Deus não queria isso. Então disse Saul a Samuel antes: dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus. Olha que coisa séria. Ele não assume o erro dele. Ele não assume que está errado. E por não assumir o que está errado, ele quer começar a enganar. Sabe o que ele quer fazer? Samuel, profeta, pastor, eu não fiz isso. Foi o povo, eu só trouxe o Agag. Desculpa aí. Aí ele, quando escuta essas palavras,
Ele sabe o tamanho do erro que ele cometeu, o tamanho da besteira que ele cometeu. Ele está tentando reaver com mentiras, porque ele quis trazer, ele permitiu que o povo trouxesse. Ele cometeu o erro, mas estava tentando colocar nas costas de alguém. Assim, quando tem problema em casa, o marido quer pôr problema nas costas da esposa, a esposa quer pôr nas costas do marido, os filhos quer pôr na conta dos pais, os pais na conta dos filhos, e assim por diante. Aí ele pega, para terminar, eu prometo que termina agora o versículo de número 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, prestar atenção, é melhor do que a gordura de carneiros. Eu termino por aqui a minha mensagem, mas eu deixo aqui para você a mensagem principal. A rebeldia de Saul fez não ele perder o reino. Ele não perdeu só o reino. Ele não perdeu só a autoridade, né, que ele recebeu constituída de rei. Não foi só isso. Ele perdeu de abençoar os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Ele trouxe uma maldição para dentro da casa dele. Ele impediu a sua família de reinar sobre Israel. Ele perdeu o direito de reinar. Deus não quis mais ele. E agora, ele, além de ter perdido tudo isso, começa uma perturbação na vida dele. Tudo por conta de uma rebeldia. Tenha cuidado. Põe para mim o Salmo 68, versículo de número 12. Põe para mim na tela, por favor. Versículo 6, melhor dizendo, tá? Salmos 68, versículo 2. Põe na tela, por gentileza. Diz que o solitário, pode colocar, Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões, que estão presos em pecados, que estão amarrados num pecado. Porém, os que são como Saul, que são rebeldes, habitam em uma terra seca. A vida do Saul acabou. Agora ele habita numa terra seca, porque ele simplesmente foi rebelde à palavra de Deus. Não seja rebelde, senão você também vai viver uma terra seca, uma terra que não prospera, uma terra que não dá semente, não frutifica, não germina, não cresce, nada que você faz dá certo, porque você está em rebeldia contra a palavra. Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar? Pegue seu copo com água, curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Deus estes copos com água, apresento a vida destas pessoas ao Senhor e peço que haja uma unção sobre estas águas para curar, para libertar, para operar as tuas maravilhas. Senhor, tem pessoas que sofrem todos os dias com diabetes, pessoas que sofrem todos os dias com dores, ó Deus, nas costas, nas pernas. Meu Deus, é um câncer, é um caroço, é um cisto, é um quisto, é um mioma, é um fibroma, é um carcinoma. Meu Deus, talvez até mesmo problemas devidos ao Covid. Pessoas que passaram o problema, mas ainda há sequelas. Jesus, cura essa pessoa. Essa pessoa que ficou com déficit, ó Deus, que ela não consegue lembrar das coisas. Ela facilmente cansa, ela não consegue caminhar. Meu Deus, uma pressão que essa pessoa sente, uma dor de cabeça contínua. Jesus, cura esta pessoa. Liberta esta pessoa por completo. Eu creio que há uma unção agora sobre estas águas, para que todos que delas beberem sejam curados em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água. Glórias a Deus. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo.